Perto de você, não vale cumprimentar menos que 3 pessoas, tá? Pelo menos 3 pessoas. Mas fala aí com 5, 6, 7, 10 pessoas. Fala, que bom te ver, quanto tempo. Você não sabe o nome, pergunta o nome. Glória a Deus, querido. Que bênção estar aqui de volta, né? A casa, estava com saudade de vocês, gente. Foram mais de 3 semanas fora, né? Eu estive ministrando no meu aniversário, né? Estava fora, já é o 2º ano que eu passo longe, aniversário longe da minha família. Mas são ossos do ofício, né? Em eventos, e eu estava lá em Aracaju, Sergipe, cidade linda, lá tem uma igreja linda, grande, a Igreja Verbo da Vida, prédio próprio, eles construíram, então fui muito inspirado lá, porque eu vi uma grande construção lá, uma igreja linda, e ministrei numa conferência para quase 1000 jovens lá, dia 26, 27, 28, também ministrei no domingo à noite, lá no encerramento do evento. Foi poderoso o que Deus fez lá. E essa últimas 2 semanas, 10 dias, eu estava nos Estados Unidos com a minha família. Eu tive a honra de ter 2 trabalhos, 2 artigos, resultados do meu doutorado, selecionados para ser apresentado na maior conferência, em uma das maiores conferências internacionais da área de engenharia de software, que é a minha área de atuação. Essa conferência é a maior, de fato, mais relevante internacional de manutenção e evolução de software, e eu fiquei muito feliz de poder representar, né, o Brasil, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, a nossa universidade. Foi maravilhoso, a gente recebeu muito feedback positivo e fiquei muito feliz de ter esse reconhecimento internacional do que a gente está fazendo aqui no Brasil, em Três Lagoas. Amém? Deus é maravilhoso. A conferência foi lá em Flagstaff, no Arizona, fica uma região de montanha lá perto do Grand Canyon. Não deu para visitar o Grand Canyon, fiquei com vontade, mas a Gabi não topou. Uma cidade muito linda lá. Depois ficamos na Flórida ali descansando um pouco, e foi um tempo maravilhoso. Não pegamos o furacão Milton, que passou por lá. Recebi várias mensagens e tudo mais. A gente ficou até terça lá em Miami. O furacão passou na Flórida na 4ª noite. Pegamos só a borda dele. Teve um dia que choveu bastante lá. As 2 últimas vezes que eu fui para fora do país, passou furacão. Eu falei, amor, a gente precisa orar mais antes de viajar. Brincadeira. Mas todos eles mudaram de rota, ou enfraqueceram, etc. Não pegamos, só pegamos a borda dele. Chuvinha de leve, muita chuva, mas tudo bem. Estamos aqui, obrigado pelo carinho, pelas mensagens do meu aniversário. Muito obrigado, gente, eu amo vocês. Eu tenho a melhor igreja do mundo, vocês são incríveis, e obrigado mesmo. Se eu não respondi você, 1 hora eu respondo, tá? Eu tenho uma esperança, às vezes eu olho, eu leio todas as mensagens, então você pode passar, mas é só uma mensagem, ele não vai ver, eu leio todas, tá? E às vezes eu fico na esperança de, não, eu vou curtir, ou eu vou responder a hora que eu tiver um pouco mais de tempo. Nessa de ter um pouco mais de tempo, acaba as mensagens ficando lá para responder, mas 1 hora eu respondo todo mundo, tá bom? Se eu não responder você, me perdoa, porque de fato são muitas mensagens, mas, enfim, resumindo, eu amo vocês, estava com muita saudade, é muito bom estar em casa. O melhor momento de sair é a hora de voltar e estar junto com vocês. Amém? Glória a Deus. Eu ministrei hoje de manhã e temos um público diferente hoje à noite também. Eu quero ir na mesma linha do que eu ministrei hoje pela manhã. Desde a conferência live, o Senhor tem ministrado algumas coisas no meu coração. E em Aracaju também, enquanto eu meditava, buscando ao Senhor para trazer uma mensagem para os jovens, para essa geração, para esse tempo que a gente está vivendo hoje, como nação brasileira, como jovens no Brasil. E eu quero falar um pouco sobre isso. Quem sabe aqui, gente, que de tempos em tempos, coisas acontecem que mudam a história da humanidade, mudam as estruturas que a gente vive como sociedade, né? E eu quero
citar para vocês algumas, que se você lembrar da aula de história, lá da sua escola, você vai relembrar de revoluções industriais. Quem lembra disso aqui? Quem já ouviu isso aqui? Revoluções industriais, né? Essas revoluções industriais, elas mudaram a forma como a gente trabalha, como a gente produz, como a gente vive. Querendo ou não, essas coisas que aconteceram mudaram drasticamente, coisas que a gente fazia de uma forma no passado e hoje não faz mais. Se eu lembrar para você a primeira revolução industrial, nós vimos a introdução das máquinas a vapor. Tudo era construído manualmente, né? Tudo manufaturado, mas aí introduziu-se as máquinas a vapor, e aí a produção começou agora a ser mecanizada, né? Isso acelerou vários processos, mas também trouxe vários incômodos, né, para as pessoas, porque a sociedade deixou de ser um pouco mais rural e elas começaram a ir para grandes centros que tinham mais oportunidades. Então algo aconteceu, gerou demanda, gerou mais oportunidade e as pessoas foram se adaptando. Depois veio a segunda revolução industrial, que trouxe a eletricidade. Mais uma vez, muitas pessoas criticaram, muitas pessoas falaram, isso aí vai tomar o emprego de todo mundo, criticaram a chegada da luz, da eletricidade, mas hoje ninguém quer ficar sem ar-condicionado, não é verdade? Quem aqui consegue se imaginar hoje em Três Lagoas, 40 e poucos graus, sem ar-condicionado? Não dá, né? Então, a gente não consegue se imaginar mais, né, sem eletricidade. E aí veio a terceira revolução industrial, trouxe a computação, tecnologia digital, internet. A gente começou a oferecer nossos dados o tempo todo em sistemas de computação. Esses dados, eles estão armazenados em algum lugar no mundo, que eles falam de nuvem, né? Mas para você entender o que é nuvem, é algum computador que não está aqui, está em algum lugar, espalhado pelo mundo, seus dados estão todos lá, e a internet sabe mais de você do que você mesmo. E conectou o mundo como nunca antes, impactou diversas áreas da sociedade de forma tremenda, e a gente está vivendo hoje uma quarta revolução industrial. Ainda não está nos livros, mas em breve vai estar, que é a inteligência artificial, que está mudando mais uma vez a forma como a sociedade trabalha, produz e tudo mais. Quem está me compreendendo aqui? Estou dando um exemplo natural para que você possa lembrar da mensagem de hoje à noite. Essas revoluções que aconteceram, elas deixaram marcas na sociedade, elas transformaram estruturas. A sociedade foi transformada e nunca mais foi a mesma, porque algo aconteceu que revolucionou, deixou uma marca visível, transformou uma geração. Amém? E essas marcas, elas não foram só anunciadas com palavras, mas foram coisas concretas. Fala comigo assim, coisas concretas. E aí, nessa conferência que eu ministrei lá em Aracaju, o tema da conferência era Revolução. Revolution Conference. E aí eu fui buscar a definição da palavra revolução, e é o seguinte: revolução é uma mudança radical. É uma virada total, que altera as estruturas estabelecidas. Eu não quero falar de uma revolução natural, como as que aconteceram na economia, na indústria, mas eu quero falar da maior revolução que já aconteceu na história da humanidade, há mais de 2000 anos atrás, que quando Cristo pisou aqui na Terra. Quando Cristo pisou aqui na Terra, há mais de 2000 anos atrás, irmãos, Ele mudou as estruturas, Ele mudou a sociedade, Ele mudou a história da humanidade, Ele estabeleceu um novo marco. Até aquele que fala assim, não, eu não acredito em Deus, não, esse negócio de Jesus aí, não, isso é conversa para boi dormir. A hora que ele tem que assinar um documento, ele tem que falar, olha, 20 de outubro de 2024, depois de Cristo. Amém? Alguém que mudou o calendário mundial, alguém que mudou a estrutura de tudo que nós conhecemos. Aí eu pergunto para você, será que essa revolução parou? Ou tem áreas da sociedade que precisam ser afetadas por essa revolução? Será que pessoas precisam ser alcançadas por essa revolução? Será que tem pessoas, organizações, universidades, ambientes que precisam ser afetados por aquilo que nós, como igreja, carregamos, porque nós fazemos parte desse movimento? Eu estou falando aqui, irmão, sobre uma revolução dos céus aqui na terra.
O céu mudando o nosso comportamento, alterando as estruturas da sociedade, alterando os velhos padrões, estabelecendo uma nova cultura, um novo padrão, um novo jeito de ser, o jeito do céu de ser. Uma transformação na mente, na vida das pessoas, manifestando de forma visível o reino de Deus. E esse reino, de fato, revolucionando ou influenciando todas as áreas da sociedade, influenciando de fato todas as esferas da sociedade. Em Romanos capítulo 1, verso 16, a Bíblia diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Fala comigo assim: o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho não são palavras apenas de persuasão, irmãos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro judeu e também do grego. Então, o Evangelho é o grande poder desse poder transformador que nós temos dentro de nós. Amém? O Evangelho é o catalisador dessa revolução. E eu fui pesquisar o que é essa palavra catalisador, que eu já tenho usado algumas vezes, mas eu fui para a definição dessa palavra, e olha só o que eu achei. Catalisador é algo que provoca ou acelera uma mudança ou transformação, sem ser consumido pelo processo. É algo que provoca uma mudança ou transformação, sem ele mesmo ser consumido pelo processo. Em um contexto químico, um catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação, sem ela mesma ser alterada. Não sei se você já pegou isso aqui. Mas o Evangelho é o poder de Deus para mudar, para transformar, para revolucionar. E mesmo mudando, transformando, fazendo parte daquilo, o Evangelho não muda. O Evangelho não se adapta. O Evangelho não altera. O Evangelho não é corrompido. O Evangelho não se desgasta. Mas o Evangelho tem o poder para acelerar a transformação. O Evangelho é esse catalisador dessa transformação. Amém, irmãos? Nós precisamos nos mover naquilo que nós cremos. Fala comigo assim: eu preciso me mover naquilo que eu creio. Amém, irmãos? Nós precisamos nos entregar a esse projeto de viver o Evangelho, de manifestar o reino de Deus, o Evangelho para as pessoas. Nós fazemos parte de um grande projeto chamado a Grande Comissão. E eu quero, em simples palavras, explicar para você o que é esse projeto da Grande Comissão, que os discípulos receberam e eles passaram para outros, e isso chegou até você, porque no dia que você entregou sua vida para Jesus, você agora faz parte de um time que vai discipular as nações. Aleluia! Faz parte de um time agora que representa o Evangelho, que representa o reino dos céus. Amém? Que é uma frase simples para explicar a grande comissão: ide por todo o mundo e façam a diferença. E façam a diferença. Porque a grande comissão é: ide por todo o mundo, anunciar o Evangelho, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, pisarão em serpentes e escorpiões e nada vai fazer mal a vocês. Aleluia. Vocês batizarão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês farão as mesmas obras que eu fiz, e não apenas as obras que eu fiz, mas obras maiores. Ide por todo o mundo e façam a diferença. Ninguém faz a diferença só com palavras. Mas a diferença, irmãos, é manifesta com ações, com obras. Nós fomos chamados para essa grande obra de Deus. Amém, irmãos? Fomos chamados para mudar o mundo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você foi chamado para mudar o mundo. Fala para outra pessoa: você foi chamado para mudar o mundo.
Pastor, como assim? Mudar o mundo é muito grande, é muita coisa. Como assim eu vou mudar o mundo, irmãos? Nós fazemos parte de uma parcela maior do plano de Deus, e nós, juntos, estamos transformando o mundo. Porque onde a igreja chega, provoca transformação, mudança de mente, mudança de comportamento. Aleluia! Muda o seu mundo, irmãos. Porque eu não tenho acesso a pessoas que você tem acesso. Você vai fazer coisas que eu não posso fazer. Tem pessoas que só você vai alcançar. Tem lugares que só você vai entrar. Tem lugares que pedem um dom, pedem uma habilidade, pedem um requisito que só você vai ter. Você tem a chave para entrar na porta da oportunidade que Deus tem para você. Quando você vai entrar lá, tem pessoas que precisam do que você tem. Que eu não vou estar lá, mas você vai estar lá. Afetando pessoas, abençoando pessoas, transformando a vida de pessoas, não em você mesmo, mas pelo poder do Evangelho que você carrega. Você precisa entender isso, irmão. Você carrega o poder do Evangelho. Quem foi alcançado aqui um dia? Amém. E eu cheguei a uma conclusão. Estudando essas coisas esses dias, o Senhor falou comigo algo bem simples. Tem gente que nasceu para se divertir, apenas para curtir a vida. Mas tem gente que nasceu para mudar o mundo e também se divertir. Mas sabe, irmãos, a gente está numa geração que tem buscado prazeres imediatos. A gente está numa geração que, se você conversar com algumas pessoas e você perguntar sobre o futuro, o propósito, elas vão falar, não, meu propósito é, sei lá, ter uma boa casa, ter um bom carro, ter um bom salário. Tá, mas o que você nasceu para fazer? Ah, viver bem, viajar o mundo todo. E não é difícil, se você perguntar para poucas pessoas aí fora, você vai encontrar respostas que eu considero vazias, porque estão vazias de significado. Porque nós não nascemos, irmãos, apenas para passar por essa terra, prosperar e ter coisas. Não. Nós nascemos para deixar uma marca. Você nasceu para fazer história. Você nasceu para deixar um legado. Você nasceu para fazer algo relevante sobre essa terra, irmão. Ninguém aqui nasceu para passar desapercebido, apenas conquistar coisas materiais. Não. Você será recompensado na eternidade e também nessa terra, com prêmios, reconhecimento, e tudo isso é maravilhoso. Mas nós precisamos estar cheios de propósito. Fala comigo assim, eu preciso estar cheio de propósito. Aleluia. Não é uma empresa que você abre, irmãos, apenas para ter dinheiro no banco. É sobre pessoas. É sobre algo maior do que você mesmo. E talvez pessoas tenham até uma ideia visionária dentro delas. Mas quando elas entenderem que essa semente que está dentro delas de grandeza, de expansão, de abrir novos negócios, essa ideia, quando ela entender que isso faz parte, não apenas de realização pessoal, mas de um chamado, quando elas entenderem que isso são meios e ferramentas para um fim, e o fim, irmãos, não é uma profissão, não é um emprego, não é um salário, não é uma empresa. O fim é o seu chamado, é o propósito que Deus criou você. O fim é sobre pessoas. Quem pode dar um amém em nome de Jesus? Amém. Então pessoas estão buscando prazeres, elas querem ter muito dinheiro para quê? Para alimentar os seus próprios prazeres. Pessoas egoístas, que só pensam em si mesmas, elas querem se divertir o máximo que der, mas
Eu não sei se você conhece alguém, pessoas que têm tudo, mas ao mesmo tempo não têm nada porque estão vazias por dentro. Fala comigo assim: dinheiro não traz felicidade. Ajuda. Ou não? Dinheiro ajuda, sim ou não? Ah, não. Não é pegadinha não, tá? Dinheiro ajuda a ser feliz, sim ou não? Sim. Não, vou te perguntar de novo. Dinheiro ajuda a ser feliz, sim ou não? Sim. Mas você conhece pessoas que têm dinheiro e não são felizes? Dinheiro é um meio. Recursos são um meio. Você será completo, irmãos, no centro da vontade de Deus. Vou repetir mais uma vez. Você estará completo, cheio de... Irmãos, eu já passei por tanta adversidade. Eu conheço pessoas no ministério que já passaram por tantos momentos de pressão. Mas sabe o que é em momentos de instabilidade, de pressões, você olhar para dentro de você e ter segurança, paz, alegria, visão, tranquilidade? Sabe o que é isso? É estar no centro da vontade de Deus. Porque você pode estar cheio de coisas, buscando prazeres momentâneos, e ao mesmo tempo, um dia que você está bem, outro dia você está vazio. Mas que está pleno sempre, cheio sempre, feliz sempre, independente das circunstâncias, independente do que possa vir a acontecer, você que está pleno sempre, esteja no centro da vontade de Deus. Hoje eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus, irmãos. Eu estou cheio de propósitos. Eu quero encher você essa noite. Não eu, mas o Espírito Santo quer encher você de propósito. O tema da mensagem de hoje é o sim que muda tudo. O sim que muda tudo. E eu tenho feito uma oração essas últimas semanas, Senhor, e eu tive essa visão. Eu quero ser como um barco no meio do oceano, com as velas estendidas, para que quando o Senhor soprar o vento, eu não perca o mover do Senhor, eu não perca o mover de Deus. Eu não quero perder o mover de Deus para a minha geração. Eu não quero perder de ser participante do que Deus está fazendo na minha geração. Eu quero cumprir o que Deus me chamou para fazer nessa geração. Eu acho maravilhoso quando em Atos fala sobre Davi, vai dizer o seguinte: Davi, tendo cumprido os desígnios de Deus, tendo servido a sua geração, dormiu. Ele morreu, mas a Bíblia diz que ele serviu a sua geração. Você quer servir a sua geração? Vou perguntar mais uma vez: você quer servir a sua geração? Amém. Se entregue completamente aquilo que Deus tem para você. E eu quero falar sobre alguém aqui que nós conhecemos de filmes, histórias, mas eu quero mergulhar com você na história de Noé. Em Gênesis capítulo 6, verso 22, a Bíblia diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Quem sabe aqui que Deus deu uma instrução para Noé maluca, algo extraordinário, algo impensável, algo impossível, algo que naturalmente falando, irmãos, você acreditaria? Seja sincero. Deixa eu começar com um exemplo bem simples para você entender. Imagina que você é um agricultor e você está lá no deserto, em um lugar que não chove nunca, não existe chuva. Contra todas as previsões climáticas, o bom senso comum, a história, a ciência, você começa a construir canais de irrigação para suas plantações. E aí você, enquanto prepara essa irrigação e essa terra, todos começam a rir de você, ridicularizar você, chamar você de louco. E começar a falar: como que você vai fazer? Você precisa de chuva para encher esses canais?
Nunca choveu aqui. O que você está fazendo? Mas aí você, como agricultor, cheio de fé, vai dizer assim: olha, eu acredito que a chuva vai vir. Pessoas iam chamar você de louco, sem noção, sim ou não? Tolo. Mas você continua incansavelmente trabalhando, até que um dia, contra todas as expectativas, nuvens começam a se formar, e finalmente a chuva cai, enchendo esses canais, e trazendo vida para as suas plantações. Seria extraordinário? Sim ou não? Sim ou não, irmão, igreja? Agora imagina Deus falando para Noé: Noé, vai vir um dilúvio sobre a terra, eu vou mandar chuva sobre a terra, essa chuva vai cobrir até o pico dos montes. Imagina as montanhas altas. Essa chuva vai vir durante 40 dias e 40 noites, e vai cobrir toda a terra. Constrói uma arca, que eu vou mandar essa chuva, e eu encontrei em você um homem justo, eu vou preservar você, mas você precisa construir essa arca. Imagina você na pele de Noé. Estudiosos dizem que é muito possível que até aquela época nunca havia chovido sobre a terra, e se houvesse chovido, nada, nunca, jamais, algo dessas proporções. O contexto aqui, irmãos, era 10 gerações após Adão e Eva caírem e pecarem. A humanidade começou a se corromper. Adão e Eva conheceram Deus, mas os seus filhos conheceram de ouvir falar, e daqui a pouco os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, a descendência de Caim, depois a descendência de Sete, se encontram, lá na frente eles começam a se reproduzir, a humanidade começa a encher a terra, mas a Bíblia diz, irmãos, que a iniquidade era tanta, que Deus não achou ninguém que não houvesse se corrompido. Era uma geração perversa. A Bíblia vai dizer que eram pessoas que só pensavam em fazer o mal. Elas haviam se esquecido da promessa que Deus havia feito a Adão e Eva, que da semente da mulher viria o descendente que venceria a serpente e restauraria todas as coisas. Eles esqueceram disso. Mas havia um homem que não se esqueceu. A Bíblia diz que ele era temente a Deus, ele guardava os princípios, ele foi o único em toda a terra que foi achado justo. Alguém que guardava a lei do Senhor. Amém. Havia uma esperança para a terra. Essa esperança se chamava Noé. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus se arrependeu de ter feito a terra. Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Eu não vou entrar em aspectos teológicos desse Deus se arrepende ou não, eu tenho uma boa resposta para isso. Mas o fato é que a Bíblia está querendo externar um sentimento que é do homem, para mostrar o sentimento que Deus tinha de tristeza, de ver a sua criação, a coroa da sua criação corrompida. E Deus decide acabar com a criação, enviando o dilúvio. Mas talvez você nunca tenha pensado sobre isso, e tenha pensado na arca, nos animais, em Noé e tudo mais. Mas esse homem decidiu dizer sim a um projeto completamente impossível. Por que não dizer maluco, doido? A um projeto completamente fora de qualquer padrão mental. Se você está aqui hoje, é porque Noé falou sim. Estou me aprofundando um pouco mais. Se nós estamos aqui hoje, se a humanidade não foi destruída, foi porque Deus achou um homem, e esse homem disse sim a um plano doido.
a algo que não fazia sentido nenhum para o homem. Vai chover durante 40 dias, o pico dos montes, tudo será coberto pelas águas. Mas se você construir uma arca, Noé era agricultor, irmãos, não era construtor de arca. Ele não era carpinteiro, ele não era arquiteto, ele não era mestre de obra, ele não era serrador de madeira, ele era agricultor. Ele disse sim a um projeto que ele nem estava qualificado. Meu Deus. E aí Deus começa a dar os detalhes da construção dessa arca. O tipo de madeira, como que ia selar, o tamanho, a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, todos os detalhes. Deus o instruiu a fazer. E a Bíblia diz, irmãos, que ele começou a construir essa arca. Eu não vou ler com você por questão de tempo, mas você pode ler isso em Gênesis capítulo 6, 7, 8, 9, lá na sua Bíblia. Vai contar da tristeza de Deus em ver a humanidade daquele jeito e como Deus chama Noé. Fala comigo assim, Noé mudou a história da humanidade. Agora, tem alguns fatos interessantes nessa história aqui. Porque muitos homens mudaram a história da humanidade. Nós temos estudado aqui sobre isso, sobre essa série que eu tenho trazido. Desde a Live Conference, feitores da história. Tivemos Jesus. Falamos sobre Pedro, o improvável, mas que fez diferença na história. Davi, Moisés. Mas tem algo especial aqui, irmãos, na vida de Noé. Ele salva a sua família, mas não só a sua família, ele reescreve toda a história da humanidade. Toda a humanidade foi afetada pela sua história, pelo seu sim. E a obediência dele foi radical. Por quê? Ele estava sozinho. Se você olhar para a vida de outros homens que mudaram a história, eles tinham pessoas que o seguiam. Amém? Que escreveram a história junto. Mesmo que liderassem, mesmo que fizessem coisas grandiosas. Mas aqui Noé está sozinho. Fala comigo assim, isolamento total. Porque outros tinham até multidões, seguidores, como Moisés, Davi, os apóstolos, mas ele estava isolado, ele não teve seguidores, ele construiu a arca sozinho, com seus filhos, com a sua família, sozinho. E mais, pessoas zombavam todos os dias daquilo que ele estava fazendo. Imagina toda uma geração corrompida, corrupta. Você é o único justo ali, que disse sim a um plano maior, para resgatar toda a humanidade, construindo um grande monumento, e pessoas chamando você de louco, ridicularizando você, todos os dias. Tentando desencorajar você sem nenhum tipo de apoio. Mas ele manteve a sua fé na palavra de Deus. E ele se manteve obediente à instrução que recebeu de Deus. Amém, irmãos? Ele estava sozinho. Segundo, ele estava construindo algo sem precedentes, sem nenhuma evidência de que aquilo um dia poderia dar certo. Sabe quanto tempo levou a construção da arca? A Bíblia não precisa exatamente os anos, mas entre Deus falar com ele e o dilúvio foram 100 anos. Vamos supor que ele demorou um pouquinho a construção, preparando, projetando. 80 anos, 70, estudiosos dizem que entre 75 anos seria razoável o tempo de construção de uma arca. É muito tempo, sim ou não?
Imagina 100 anos construindo e nenhuma gota de chuva tinha caído do céu. E ele construindo aquele big monumento. Imagina se ele foi ridicularizado. Chamaram de doido, de louco, de tudo que você possa imaginar. Nada tinha precedentes históricos, nenhuma evidência para basear aquilo que ele estava fazendo. Não havia nada que justificasse, senão a palavra que Deus havia dado para ele. Se você olhar para Moisés e Abraão, eles seguiram uma instrução divina, fizeram algo extraordinário, sim. Foram desafiados, sim. Fizeram coisas desafiadoras, sim. Mas estavam dentro do seu contexto, da sua cultura. Quem está me entendendo? Não algo sem precedentes, uma chuva que iria cobrir toda a terra, um juízo que viria sobre toda a humanidade. Parecia ilógico. E o terceiro ponto, que torna isso tudo muito extraordinário, é que a sua obediência afetou o plano de Deus para a humanidade. Porque o plano era: eu vou da semente da mulher, vai vir um homem, um Messias, que vai derrotar a serpente e vai restaurar a humanidade. Essa era a promessa que Deus havia feito lá no Éden. Quem lembra? O homem se corrompe. Deus fala: vou destruir. Esquece. Mas aí ele acha um homem que disse sim. Isso tinha a ver, irmãos, com a vinda do Messias no futuro, com um povo que ele ia levantar e fazer uma aliança com ele sobre a terra. Viria o Messias, pagaria o preço, esmagaria a cabeça da serpente, triunfaria sobre Satanás, ressuscitaria e traria de volta o seu povo a ter vida e a vida eterna, por conta de um sim. Mudou tudo. Agora, eu quero dizer para você, irmão, que o seu sim pode mudar tudo. O seu sim pode afetar uma geração. O seu sim pode mudar uma cidade. O seu sim pode transformar a história, alterar o destino da sua família. O seu sim pode mudar a história de uma nação. O seu sim pode mudar o mundo. Talvez, irmão, seu nome não vai estar na capa dos jornais. Talvez você não vai receber o reconhecimento de grandes pessoas. Mas o seu sim importa. Porque o seu sim faz parte de um plano maior. O seu sim importa. E eu estou aqui para encorajar você, irmão. Se você se entregar para aquilo que Deus tem para você, você vai ser achado em um lugar de realização. Sabe o que é estar completo por dentro? É estar num lugar chamado centro da vontade de Deus. E eu tenho 2 pontos aqui para começar já a caminhar para o fim da mensagem. Ninguém muda o mundo sem primeiro ser transformado por dentro. Pessoas falam assim: não, eu quero mudar o mundo, eu quero mudar a sociedade, eu quero ser um agente de transformação. É mesmo? Mude você primeiro. Se permita ser transformado primeiro. Amém? Tudo começa dentro. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12 que a gente não deve se amoldar ao mundo, mas devemos nos transformarmos, renovarmos a nossa mente, e não nos amoldarmos ao mundo, mas ficarmos moldados com a palavra de Deus.
com a vontade de Deus, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisamos primeiro experimentar uma transformação. Precisamos primeiro sermos transformados pelo Espírito Santo, transformados pela palavra de Deus. Precisamos primeiro, irmãos, sermos crentes de verdade. Obrigado pela sua alegria. As pessoas lá fora precisam olhar para você e ver que você é crente, cheio da palavra, cheio do Espírito, alguém que dá testemunho. Amém? Ide por todo mundo e façam a diferença, sejam diferentes, porque se for para ser igual ao mundo, irmãos, para que o Evangelho? Jesus mudou a sua vida para quê? Para ser igual ao mundo? Para seguir os padrões do mundo? Não. A igreja não vai se adaptar aos padrões do mundo. A igreja não vai se modernizar ao ponto de normalizar o que é errado, não, irmãos. Errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Qual que é o padrão? O padrão é a Bíblia. O padrão é a vontade de Deus. A igreja não vai se modernizar. A igreja não vai se adaptar com relação a princípios e valores. Quem está me entendendo? Não se atualize com relação a princípios e valores. Com relação a gostos, preferências, estilo, nade com a maré. Mas com relação a princípios e valores, seja firme como uma rocha. Quem está me entendendo? A sociedade muda, irmãos. As roupas que a gente veste hoje é diferente do que há 30 anos atrás. Sim ou não? Talvez há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu estaria de terno e gravata aqui. Graças a Deus que já passou essa fase. Mas princípios e valores não negociamos. Princípio não muda. Quem está me entendendo? Amém? Não tenha vergonha de ser crente. Ou você ainda tem vergonha? Você está nesse tempo ainda? Ah, o que você fez domingo à noite? Ah, não, estava com o pessoal. Mas estava na igreja. Mas estava com vergonha de dizer. Eu conheço um monte de gente assim. É o crente agente secreto. Sniper. Escondido, sempre escondido. 007. Não tenha vergonha de dizer, eu sou crente sim, filho de Deus. Cheio da palavra, cheio do Espírito. Eu não me envergonho do poder. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Aleluia! Amém, irmãos? Olha que extraordinário. Deus te chamou, Deus te dá dons, habilidades, talentos, Deus te dá chaves para abrir portas e oportunidades. Você vai sendo fiel, dizendo sim, se entrega a esse plano, e aí você de repente está em um lugar alto, de evidência, de destaque, onde pessoas celebram a sua vida, as pessoas reconhecem aquilo que você tem feito, construído, aí você está lá no topo, aí você diz assim, não fui eu. É Deus na minha vida. Toda honra, toda glória sejam dadas a Deus. Aí as pessoas ficam sabendo que você é crente. Isso dá glória a Deus, sim ou não, irmão? Vamos ser sinceros, vai. Sim ou não? Você está aqui, eu já fui para casa. Está pensando na pizza? Quando você tem todo o direito de falar assim, não, esse mérito é meu, mas você não pega para você o mérito, você fala assim, esse mérito é de Deus. Deus, Ele quer te recompensar, irmãos, mas Ele vai te recompensar da seguinte forma, Ele vai te dar o dom, o chamado, Ele vai te dar fôlego, inteligência, sabedoria,
E aí você aplicando isso, Ele recompensa, entende? Deus sempre vai te recompensar na altura daquilo que Ele te chamou para fazer. Pega isso em nome de Jesus. Ah, Deus quer me abençoar. Ele quer te abençoar. Por exemplo, Deus quer te abençoar financeiramente. Ele quer te abençoar financeiramente. Mas para Ele manifestar a recompensa, Ele vai te dar sabedoria, inteligência, ferramentas, dons, habilidades. Seja honesto, diligente, e aí sim, recompensa. No final, quem recompensou? Foi você? Não, foi Deus. Mas Ele deu as ferramentas. Então no final, tudo vem dEle. No final, tudo vem de Deus. Toda a inspiração, toda a inteligência, toda a fonte, toda a riqueza, toda a sabedoria, tudo vem de Deus. O reconhecimento, irmãos, não é seu, é dEle. Não caia no erro de achar que foi você. Não. Tudo vem dEle. Quem está recebendo essa mensagem? Deus está precisando. Ou, vou melhorar isso aqui. Deus não está precisando. Deus, Ele está contando que você seja um agente de transformação. Que você seja aquele, sabe aquele marketing celestial? Você ser um exemplo de fidelidade, de honra, integridade. Você, com uma ideia que Deus te deu, você está prosperando, você está avançando, você tem influência. E agora você tem a oportunidade de fazer a diferença. E Jesus foi muito simples quando Ele ensinou sobre isso. Ele falou, olha, não se coloca uma luz debaixo da mesa. Se coloca uma luz no lugar mais alto da casa, porque quanto mais alta a luz está, mais ilumina. É isso que Deus estava falando, irmãos. Não é a ideia de Deus estiver escondido, tímido, abafado. Não, eu não quero aparecer, não. Não, me deixa aqui no meu cantinho. Não, isso não tem nada a ver com humildade, irmãos. Isso é egoísmo. Saia do seu cantinho. Obrigado pelo seu silêncio. Comece a fazer algo para Deus. Independente do que você está fazendo, independente. Ah, pastor, mas eu só estou em casa, cuido dos meus filhos. Ah, é? Um grande legado você vai deixar. Essa é a sua missão? Diga sim. E você vai ver o fruto, a colheita. Aleluia. Deus vai te colocar em lugares altos. Eu estou olhando bem para você, irmãos, porque eu sei que essa mensagem está vindo fresca para você. Eu não sei qual a sua área de atuação, se você é empresário, microempreendedor, servidor público, autônomo, me ajuda aí. CLT. A sua profissão não é o fim, é o meio. Grava isso. Sua profissão ela é importante até que, mas é uma ferramenta, é um meio, é uma chave, é uma oportunidade. É lá que você faz a diferença. É lá que Deus te confiou pessoas, é lá que Deus te confiou um ambiente. Comece a fazer a diferença aonde você está. Na sua família, no seu trabalho, na universidade, na empresa, aonde quer que você esteja, irmãos, comece a fazer a diferença lá. Aleluia. Sabe, irmãos, quando eu estava finalizando a minha tese de doutorado, tinha mais coisa aqui, mas vou parar por aqui. Tem uma página que nós colocamos os agradecimentos lá. Foram 178 páginas em inglês.
minha tese de doutorado. E na época, eu ia fazer em português mesmo, mas o Senhor falou, não, escreve em inglês, porque vai abrir portas. E eu escrevi minha tese, 178 páginas. Tem uma página que a gente coloca de agradecimento, e eu cito vocês lá, Igreja Verbo da Vida, os agradecimentos, mas tem uma página que só tem uma frase lá. Eu dediquei uma página para escrever uma frase. Um dia eu mostro aqui. E a frase é um salmo de Davi, que ele fala assim: eu não posso ficar em silêncio, o meu louvor pertence a Deus. Eu nunca ficarei em silêncio, todo louvor a Deus. Está lá escrito em inglês esse trecho do salmo. Muitos citam Einstein, Aristóteles, filósofos gregos. Eu citei a Bíblia, e eu citei aquilo que estava no meu coração. Eu não posso ficar em silêncio, porque foi Ele que me deu fôlego de vida, foi Ele que me deu sabedoria, foi Ele que me deu inteligência. E boa parte do meu agradecimento, agradecendo a Deus, a sabedoria, a inteligência, a inspiração, tudo vem dEle. Eu separei aquilo lá, para ficar, irmãos, para os meus netos. Está lá, está publicado isso aí, está lá. Daqui a 2 semanas eu vou estar em Salvador, na Bahia. A minha tese de doutorado foi eleita, ou escolhida, entre as 3 melhores teses de doutorado do Brasil, na área de engenharia de software, dentro da temática que eu escrevi. E eu vou lá apresentar, lá vai ter a premiação. Não sei se eu vou ficar em primeiro, segundo ou terceiro, porque lá eles vão anunciar primeira colocação, segunda ou terceira colocação. Eu vou apresentar lá nessa conferência, que é a maior da área. E eu não estou um pouco me importando se vai ficar em primeiro, segundo ou terceiro. Porque para mim, irmãos, alguém já leu aquela frase ali: toda honra, toda glória, todo louvor. Aqui tem um Filho de Deus, representando o reino. Quem está me entendendo? Os seus frutos irão glorificar a Deus. Os seus resultados irão glorificar a Deus. Isso é poderoso demais, irmão. Oh, aleluia. Sabe, não é sobre uma posição, não é sobre você. Entende isso? Eu já entendi isso, irmão. Não é sobre mim. Sabe, Deus tem uma grande visão para essa igreja. Esse prédio já está pequeno, olha esse culto como está cheio. Daqui a pouco a gente vai ocupar as galerias aqui, mas logo logo vai ficar pequeno. Deus me deu uma visão, irmãos, que parece que é a mesma de Noé. Brincadeira, não é para tanto. Mas Deus me deu uma visão de uma grande igreja, no formato arena. Muitos que já congregam aqui já sabem, no aniversário da igreja eu mostrei aqui a visão que está no meu coração. A questão não é se é possível, ou se vai acontecer, porque já aconteceu pela fé. Já é. Mas Deus precisa de alguém para dizer sim. Eu já decidi falar sim. Agora tem algo que Deus chamou você para fazer. Talvez uma ideia, um projeto, algo que está borbulhando dentro do seu coração, que você só tenha um vislumbre, talvez só tenha um papel, uma nota, uma frase, sabe? Deus está esperando você dizer sim. Eu quero fazer, Senhor. Eu quero estar no centro da sua vontade. Eu sei que talvez eu não seja capaz, eu não tenho habilidade, eu não posso fazer sozinho, eu não sei como faz, mas eu digo sim. Eu quero estar com minhas velas levantadas no meio do oceano. Sopra, Espírito Santo. Me dá direção. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, querido. Você não saiu da sua casa para ouvir uma mensagem e sair do mesmo jeito. Deus tem colocado coisas no seu coração. Tem coisa que só você vai fazer, do seu jeito. Tem uma chave que só você tem, que vai abrir a porta
da oportunidade que você precisa e só você tem. Acredita nisso. E não fica com medo, porque o mesmo Deus que chamou você é o Deus que Ele vai abrir as portas na hora certa. Noé parecia doido, parecia um maluco, até cair a primeira gota de chuva. E eu imagino que quando começou a chover, pessoas começaram até a pensar, mas será que é tudo isso mesmo? Mas passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7, 8, 9, 10, e a chuva não parava. 20 dias e a chuva não parava. 30 dias e a chuva não parava. Você vai parecer doido, até que cai a primeira gota de chuva, até que as coisas comecem a se realizar. Eu estou vendo coisas, irmãos, se concretizarem, à medida que eu tenho dado passos de obediência e fé. Isso aqui é fé, essa igreja é fé. Eu sei que um dia eu vou ter uma timeline, uma linha do tempo completa, mas o que eu tenho provado hoje, eu já fui longe demais para deixar de acreditar que Deus pode fazer muito mais, porque eu já vi Ele fazer até aqui. Deus pode fazer novamente, Deus pode fazer mais, Deus pode fazer mais, Deus, Ele vai fazer mais, aleluia! Feche teus olhos, querido, eu quero orar por você. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela não volta vazia, mas ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, Pai. Nós não estamos aqui apenas para assistir um culto e ouvir uma boa mensagem. Nós estamos aqui, Senhor, para sermos regados, alimentados, instruídos pela Tua palavra, Senhor. Eu sei, Pai, que tem pessoas aqui essa noite que têm recebido do Senhor uma visão, que tem recebido do Senhor, Pai, projetos, que tem sentido, percebido no seu espírito, dons e talentos que precisam ser aperfeiçoados, treinados, disponibilizados para a Tua obra, Senhor. E eu quero orar, Pai, por cada pessoa aqui essa noite, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, em uma geração se levantando. Eu creio, Pai, em uma geração se levantando, homens e mulheres cheios de visão, cheios de coragem, Pai, para dizer sim, para obedecer radicalmente o Teu chamado, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, cada pessoa aqui, Senhor, sendo tocada por isso, que a hora que eles forem para casa, Senhor, e colocarem a cabeça no travesseiro, Teu Espírito continue falando, comunicando, revelando, trazendo clareza sobre essas verdades, Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Continua falando, Espírito Santo. Continua falando, Espírito Santo. Continua falando. Ainda de olhos fechados, queridos, eu queria saber se alguém entrou essa noite aqui e nunca entregou sua vida para Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua vida, entregando seus caminhos para Ele. Você nunca fez essa confissão pública de fé, dizendo: sim, Jesus, eu recebo do Teu perdão, eu recebo a salvação. Ou talvez você está afastado da igreja, dos caminhos do Senhor, e deseja reafirmar sua aliança com Ele. Eu quero orar por você essa noite. Se você está aqui essa noite e deseja entregar sua vida para Jesus, levanta sua mão mais alto que você puder. Eu quero orar por você. Glória a Deus pela sua vida. Levanta sua mão bem alto, eu quero orar por você. Glória a Deus pela sua vida ali atrás. Glória a Deus pela sua vida. Continua com a mão levantada. Agora vocês que estão com a mão levantada, vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Eu só quero orar por você, vem aqui à frente. Celebre, igreja, em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sai do teu lugar, vem aqui. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Se você está aí ainda, você percebe dentro de você que Deus está chamando você. Isso aconteceu com todos nós. O coração começa a bater mais forte. Aí você pensa, será que é comigo mesmo? Isso é sua mente pensando, mas o Espírito Santo está falando, eu estou te chamando. É o Espírito que convence. Se você está fazendo essa pergunta, é o Senhor te chamando. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Isso, sai do seu lugar, vem aqui. Uma nova história. Deus abençoe você, querido. Um novo começo. Se você está afastado, essa é a noite, irmãos. Deus quer mudar a sua história. Nunca mais os mesmos. Um novo tempo, uma nova história. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Me dá esse privilégio. Você se alegra com eles? Vou perguntar mais uma vez. Você se alegra com eles? Estende suas mãos para cá. Enquanto eu oro por eles, se você quer sair do seu lugar e vir aqui à frente, tá em tempo ainda. Eu quero que vocês repitam a oração comigo. Repitam comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida completamente ao Senhor. Eu entrego os meus caminhos, os meus dons, os meus talentos, os meus projetos nas tuas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados e quero viver em novidades de vida. Espírito Santo, faz morada em meu espírito, faz algo novo em mim e me ajuda a viver todos os dias a vontade do meu Pai. Obrigado, Deus, porque hoje eu posso te chamar de Pai. Obrigado, meu Pai, porque os melhores dias da minha vida começam hoje, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.